medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui mais uma vez com o Dr. Luiz Henrique Matos Pimenta, ele que é cirurgião de coluna, filho de neurocirurgião, o pai dele foi professor titular da Escola Paulista de Medicina da cadeira de neurocirurgia durante muitos anos, e ele já se especializou mais ainda em cirurgia de coluna, faz troca de disco vertebral, nós falamos no programa passado, e agora mais ainda, agora ele está começando com cirurgias minimamente invasivas. Tudo bem, Pimenta? Tudo bom, prazer estar aqui de novo com você, Lafayette. É verdade, a tendência da cirurgia de coluna é transformar aquele conceito que existia de uma cirurgia muito sofrida para o paciente, dolorosa e de um resultado muito tardio. No momento que você reduz a dor do paciente, você faz ela menor, você faz o paciente recuperar mais rápido. E com isso a gente muda muito o resultado da cirurgia. Muda o resultado, a recuperação, né? Recuperação. O Pimenta é um orgulho entre nós, ele, além de ter inovado aí com próteses de disco vertebral, está inovando, que nós vamos falar hoje de cirurgia minimamente invasiva. Ele conseguiu trazer o congresso do ano que vem da Spinal Cord Society? É isso? World Spine Society. World Spine Society, a Sociedade de Coluna Internacional, isso. Seria isso. Ele é o vice-presidente atualmente da Sociedade de Coluna Internacional e ano que vem está assumindo a presidência. É verdade. E quando que vai ser o congresso aqui em 2005? O congresso vai ser 14 a 17 de agosto de 2005 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, perfeito. Parabéns aí por essa conquista. E o que você tem para nos mostrar aí de avanços na cirurgia de coluna? O que eu deixei para falar hoje, Lafayette, é das diferentes possibilidades da gente abordar a coluna com técnicas menores possíveis, menos agressivas possíveis para o paciente, mas igualmente eficientes. Então, quando a gente vê uma coluna como essa aqui, a gente percebe que a gente pode entrar e acertar, chegar na coluna pela frente, por um acesso anterior, ou por um acesso posterior, que a maioria dos colegas está mais preparado para um acesso posterior da coluna, que a gente vê os nervos. Quando você tem um acesso posterior, você tem que desviar das raízes dos nervos, procurar evitar danos para o sistema nervoso, mas você também pode acessar a coluna também por um acesso lateral e até por um acesso axial, ou seja, de baixo para cima. Então, essas diferentes formas de chegar na coluna fazem com que a gente busque caminhos menores, menos agressivos e com o mesmo resultado, ou às vezes melhor. Quer dizer, você pode entrar por todos os lados aí. Sem dúvida. Então é mais ou menos como um bandeirante, buscando caminhos novos, menos doloridos e com resultados melhores para o paciente. Explica melhor o que é isso aqui, esse corpo vertebral? Isso é um corpo vertebral, aqui é o osso, aqui é o sistema nervoso, que na realidade a coluna é um estojo que protege o nosso sistema nervoso. E os nervos, como o povo costuma chamar de ciático, não é? Na realidade, o ciático é a composição de várias raízes que vão inervar os membros inferiores, as pernas. Tanto a motricidade, a força das pernas, quanto a sensibilidade das pernas. Então, as cirurgias de coluna a gente poderia dividir em cirurgias descompressivas, simplesmente, como, por exemplo, uma hérnia de disco. A gente opera através de um tubinho de 1,5 cm, com endoscópio. É uma cirurgia muito rápida, muito simples, muito segura para o paciente. Ele vai embora no mesmo dia, 3 dias depois ele volta a trabalhar. Isto é um progresso, isto faz com que o paciente se recupere mais rápido, isto é uma cirurgia que socialmente traz uma economia para o país. Com certeza. Então, isto é bastante Reabilita, importante. Né? Reabilita. Aqui mais para frente a gente vê como é que é a coluna dentro do abdômen da gente, porque a gente está acostumado a olhar a coluna só por trás, como se a coluna aparecesse nas costas. Só tem atrás. Só que a coluna, como todos os órgãos, é tridimensional. Ela tem a parte posterior, a parte lateral e a parte da frente. A parte lateral tem um músculo chamado músculo psoas, que protege a coluna. Quando você vê ela deitada, aqui você vê o osso da coluna, a vértebra, não é? E aqui o canalzinho chamado canal medular, onde passam os nervos.
E aqui esse músculo psoas, a gente tem uma técnica que eu estou mostrando aqui, que é atravessar esse músculo de forma não agressiva para esse músculo, para chegar e trabalhar o disco pela lateral do disco. Então esta é a técnica que a gente está apresentando aqui, é uma técnica bem pequena e o acesso é assim. A gente entra nessa gordura chamada retroperitônio, atravessa esse músculo e substitui o disco. Está passando bem rente do rim aqui, por exemplo, É nessa verdade, altura. é verdade. Existe uma técnica especial que nós vamos estar mostrando, que entra o dedo, o meu dedo vai fazer com que essa cavidade que parece pequena aqui, ela se amplie. Meu dedo empurra o peritônio com frente, todo o conteúdo, rim, intestino, você vai para frente, retroperitoneal, atrás retroperitoneal, e a gente chega... Então, e essa região se descola fácil aqui, o peritônio? Muito fácil, porque é uma coluna, é uma região virtual, é um espaço que existe. Entre o peritônio paletal e visceral. Certo? Tudo que existe aí é gordura, portanto é fácil de você empurrar esse peritônio daí, e o paciente fica numa posição lateral, com a coluna dobrada, e esses são os pontos mais importantes. Esse é o paciente deitado de lado, o músculo dorsal e duas estruturas ósseas que servem de referência para a cirurgia. A gente faz uma marcação sob radioscopia. A radioscopia é o orientador da gente. Como vocês veem aqui, vocês têm duas vértebras aqui. Eu estou querendo chegar nesse disco, que é o espaço entre esses dois ossinhos. Eu preciso chegar aqui, eu marco esse ponto que significa este ponto aqui. É ali que você tem que chegar. Ali é o ponto... Você vai entrar por aqui para chegar ali. Isso, então. Exatamente. Então eu faço uma primeira incisão inicial, que é aquela que eu te falei para ganhar espaço no retroperitônio com o dedo. Então a gente vai com o dedo, atravessa esses planos musculares, chega nesse amarelo que é a gordurinha, empurra o conteúdo daqui, não é? E daí, então, você ganha espaço. Veja o meu dedo ganhando espaço, encostando no outro dedo. Então, em seguida, eu coloco dilatadores, que são tubinhos, um menor, outro maior. Esses tubinhos o meu dedo conduz o tubinho até esse músculo, aquele músculo chamado músculo psoas. Na sequência, vão tubos um pouco maiores. Eu tenho um eletromiografia, que é um estímulo elétrico para ver se não existe nenhum nervo no meu caminho, para ter segurança de que eu estou caminhando. Se existir, vai haver contração? Se existir, o reloginho me mostra um vermelho. Eu tenho verde, amarelo, vermelho. Verde eu posso ir para frente, amarelo toma cuidado, muda um pouco o seu trajeto, vermelho não vai por aí, muda de trajeto. Ele avisa. Ele avisa. Então, e ele fica soltando estímulo direto? É um navegador. Perfeito. Então, isso me faz com que o meu caminho seja bastante seguro. E com isso, os meus tubinhos vão ser colocados dentro encostado no osso. Por cima deles eu coloco um espéculo de 3 lâminas, que fomos nós que inventamos, desenvolvemos isso nos Estados Unidos, e esse espéculo me dá, então, um canal de trabalho pelo qual eu trabalho. Veja só, aqui está o espéculo. Ele abre lá dentro. Ele abre tanto quanto você quer. Como se fosse um composcal, como é que chama, que o ginecologista usa? Isso, existe isso em várias aplicações no organismo. Você abre as lâminas do espéculo como se fosse um tubo que se expande. Você pode ter um tubo com diâmetro fininho, mas você pode ter um tubo com diâmetro maior. Uma vez que você chegou na região segura, ele dilata. Isso, e você tem o acesso que você quer. Por exemplo, para colocar um calço desse tamanho, de 45 milímetros. É um calço que vai de lado a lado, de uma superfície segura a outra superfície segura. É como se fosse uma gaveta. Ela entra no disco e fica, e ganha, e o corpo ganha suporte com isso. Isso aqui está entre duas vértebras? Esse daqui está só mostrando como é que é esse cage, que se chama, não é? É uma gaveta cheia de osso do próprio paciente ou de fator de crescimento, enfim, que vai fazer com que uma vértebra se grude na outra, que você consiga fazer artrodese. E esse aqui é o nosso sistema montado, parece um trambolho, na realidade ele é muito delicado, ele é todo firme para ganhar bastante estabilidade, ele é preso num braço articulado, preso à mesa, e com isso a gente consegue fazer a implantação
que a gente quer e serve para diversas aplicações que vêm pouco... A nossa experiência é de 132 pacientes ao longo de 3 anos, de formas que é uma... não é uma coisa tão nova para a gente, embora a técnica seja bastante nova para todo mundo. Aqui um caso, por exemplo, em que a gente colocou, você vê, antigamente a gente usava essas gavetas de titânio, fica mais fácil da gente enxergar. Veja só como uma vértebra ficou apoiada sobre a outra com essa gaveta aqui. E isso alivia a dor do paciente, porque a dor era em função de um osso pinçado, encostando no outro. Certo. E com isso, então, você trata de Mas forma... é diferente de uma prótese de disco. Aqui ele não tem mobilidade. Sem dúvida. Esse paciente... Aqui você fez uma fusão. Isso, exatamente. E por que não uma prótese de disco aí? Porque esse paciente é um paciente idoso, não tem qualidade óssea para uma prótese de disco. Perfeito. Então, ao contrário das próteses de joelho e de quadril, que são para os idosos, as nossas próteses de disco, ao contrário, elas são para os jovens, que precisam do disco durante muitos anos. Para se movimentar. Para se movimentar, enquanto precisa movimentar. Porque a tendência do idoso é ser mais rígido, se movimentar menos. Pimenta, né? Agora eu te pergunto aqui, você veja bem, se der para fechar, o espaço, quando o espaço assim de uma vértebra e outra está muito fechado, a única solução, tem muita gente com isso, né? A única solução é fazer a artrodese mesmo? Veja bem, não os outros métodos de fortalecimento? Quando que você indica fazer uma artrodese? Muito boa pergunta. E tudo isso não é em função da imagem e não é em função do pensamento exclusivamente, porque a tendência da idade é fazer isso. Todo mundo isso é envelhecimento normal. Exato. Agora, você pode envelhecer com dor ou envelhecer sem dor. Uhum. E a chave é envelhecer sem dor. Isso é que é importante. Quando você pega uma pessoa que tem dor, você fez o raio-x, você não indica cirurgia de cara. O que você... Então é assim, a gente tem escalas de dor. Você faz uma escala de dor. E se você, nessa escala de dor, você tem uma escala com nota 60 ou mais, a escala vai até 100, portanto a dor é insuportável. O paciente não quer mais saber que você mande ele fazer fisioterapia. Ele já fez 2, 3 anos de colete, nada adiantou. Ele conhece todos os ortopedistas da cidade, ele já consultou Deus todo mundo, já fez, já passou em Mãe de Santo, tudo ele já fez. É esse o paciente que vai para a cirurgia. Perfeito. É lógico que não é o paciente que está numa primeira dor que faz 15 dias que tem dor. Perfeito. Então, sem dúvida que o tratamento clínico, e aí é uma quantidade muito grande, você sabe disso, de tratamento da dor. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, indo mais para frente um pouquinho, passando essa coisa que são os nossos resultados, a nossa estatística. Onde você apresentou essa aula aí? Eu em inglês? Apresentei agora no congresso chamado AANS, que é o congresso mais importante de neurocirurgia dos Estados Unidos, foi em Orlando, há 15 dias atrás. O que é AANS? É American Academy of Neurosurgery. Nós estamos falando que quando o paciente então é idoso e ele tem as vértebras acima da L4, ou seja, a quarta vértebra lombar para a terceira para a segunda para a primeira vértebra lombar, e você não tem mais disco, e você tem osso raspando com osso, ao contrário do que eu faço, que é trocar o quadril por uma prótese de quadril, por uma prótese de joelho, no idoso não dá para colocar uma prótese porque o idoso tem uma qualidade de osso ruim, é osteoporótico o osso, então você tem que fazer uma artrodese. E ele desenvolveu essa metodologia de entrar aqui pelo lado, né, e fazer a artrodese com um cortinho de quantos centímetros dá o corte aí? 3 centímetros. 2 cortes de 3 centímetros. Isso. Por 2 cortes de 3 centímetros, ao contrário de abrir todo o abdômen, é uma cirurgia de um porte muito menor, de uma forma bastante segura. Agora, quando o problema na vértebra é no nível mais abaixo, ou seja, da quarta vértebra para a quinta, ou da quinta vértebra para S1, quer dizer, no sacro, não tem como ele entrar do lado porque tem esse osso aqui, o ilíaco, atrapalhando. Você não consegue entrar para o lado. Então, ele, como se não bastasse, ele não satisfeito com isso, ele resolveu entrar por outro lado, minimamente invasiva também, inovando, né, um orgulho para nós brasileiros, inovando, e ele vai mostrar para nós aqui que se entra por trás, aqui pela cauda, né? Isso, o antigo exatamente. rabinho da gente, nós não temos mais rabo, mas nós vamos ver aqui.
Então, É uma técnica bastante diferente, Lafayette, porque se você imaginar que, como nós falamos, a gente pode entrar na coluna pelo lado, por trás, pela frente. Quando a gente entra pela frente, nós estamos trabalhando entre órgãos como o intestino, grandes vasos, são todas regiões cujos artéria aorta, que são perigosas de você celíaca, manipular próximo delas. Tudo é possível, mas tem um risco maior, principalmente no paciente idoso. Se você trabalha por trás, você tem os nervos. Então você tem as raízes, você tem caldequina, enfim, que é um pouco mais para cima, mas você tem os nervos para se afastar e isso apresenta um risco no paciente, principalmente no paciente osteoporótico, cuja anatomia não é mais a anatomia normal. De forma que um radiologista americano, na realidade não fui eu, desenvolveu, eu fui apenas o protagonista, a ideia foi dele, nós fizemos no Brasil os primeiros casos e a técnica é de entrar próximo a esse osso aqui que se chama sacro e existe uma expansão chamada cóccix, a gente entra muito facilmente por aqui e chega numa região que não existe estrutura perigosa nenhuma e que você vai tocando com um dilatador o osso por dentro até chegar, eu vou mostrar aí num filme, atravessar o osso sacro, atravessar o disco e com isso você coloca um parafuso axial, que se chama, quer dizer, que vai de baixo para cima no eixo da coluna. E isso dá uma sustentação especial. E com isso a gente consegue fazer uma artrodese muito minimamente invasiva, mas também eficiente, dando uma nova opção de tratamento para as patologias degenerativas da coluna. Então, com isso a gente... L4, L5, L5, S1. Isso, para os níveis baixos. Fundamentalmente L5, S1. Mas também pode ser feito 4, 5, 5, 1, como vocês vão ver no caso que nós temos aqui. Vamos fechar no filminho, agora vamos ver um pouquinho de sangue vai ter aí, né? Vamos. Então não mostra sangue nenhum. Não mostra sangue? Não existe sangue não, Lafayette. Essas técnicas são inviáveis com sangue, você não enxerga nada, se sangra. Então, vocês veem aqui que, no final das contas, quando o paciente terminou a cirurgia, ele tem o quê? 2 cortinhos de 2 centímetros e um cortinho quase imperceptível de 1,5 cm aqui, nessa região estratégica chamada sacro, entre o sacro e o cóccix. Mas espera aí, aqui nesse caso ele fez artrodese das vértebras de cima também? Não, essas incisões pequenas são para os parafusos percutâneos pediculares. São parafusos minimamente invasivos que suplementam esse pino axial e que dá, então, a estabilidade tridimensional. O que eu quero dizer? Que com um sistema com 3 pequenos orifícios, a gente consegue fazer o que se chama artrodese 360 graus da coluna. Poxa. Então você está artrodesando a coluna anterior, que é este corpo vertebral aqui, com parafuso exatamente nesse sentido, e ao mesmo tempo você coloca parafusinhos aqui. Então isso dá uma estrutura biomecânica bem muito sólida, muito firme, principalmente no paciente idoso, osteoporótico. Isto é muito interessante. Porque o objetivo é justamente deixar aquilo monobloco ósseo, porque aí você tira a dor. Imóvel. Exato. Esse é o objetivo da artrodese. Então, não toma transfusão, né? Não existe chance. Nem tem sangramento? Se tiver sangramento, você tem que reverter a cirurgia. E graças a Deus até agora nós não tivemos nenhum. Então, a gente, por enquanto, precisa... Esse é o resultado final da cirurgia, que a gente vai ver aqui num diagrama. Fecha bem aqui nesse quadro, olha. O paciente de barriga para baixo, numa posição mantendo a lordose lombar. A gente vai entrar nesse ponto, que é entre o osso sacro e o cóccix, anterior ao reto, é uma região virtual facilmente dissecável. Até agora não houve nenhum problema de... Isso daí é muito fácil de ser dissecado, não houve nenhuma perfuração, portanto, nenhum dano para intestinos. E a gente atravessa, então, o osso sacro com dilatadores ósseos, que se chamam.
E a gente, na realidade, quer retirar esse disco chamado L5S1. Que é o que tá São doente. dilatadores de tamanhos diferentes. Por sobre os dilatadores, então, a gente passa um drill que faz o caminho onde vão passar todos os nossos instrumentos. Aí não é é? um drill menor. Um drill menor na pro parte parafuso. superior. A gente tem esse daqui é uma cureta especial muito interessante porque ela trabalha num eixo diferente. Para limpar o disco. Ele limpa, remove o disco, na realidade Cruenta o revolve o disco primeiro, depois a gente entra com uma escova de metal, de titânio, que remove os detritos todos, remove daí, a gente joga osso dentro do disco, como você vai ver aí. O osso ou BMP, quando a gente tiver o BMP aqui no Brasil. Já vai direto sem passar macho? E veja só, não passa macho, e ele é um parafuso que abre o espaço discal. No momento em que abre o espaço discal, você retira a dor do paciente, você abre o orifício por onde passa a raiz. E aqui é o enxerto dentro do disco, certo? No fim das contas, terminou a cirurgia axial, você suplementa com aqueles parafusinhos percutâneos por pequenas incisões. São parafusos pediculares percutâneos e com isso você tem essa imagem aqui que corresponde exatamente ao resultado do meu paciente. Você deu uma estabilidade total a essa articulação. E você vê aqui Vamos fechar aqui nesse? Aqui no raio-x do meu paciente. Raio-x, como é que funciona? E esse é interessante porque é um rotacional 3D mostrando o parafuso axial que nós pusemos e o pedicular percutâneo. Fantástico. É uma técnica bastante interessante, muito inovadora, complicações, controversa. Que complicações Nós não tivemos complicações no momento importante nenhuma. Mas, nós tivemos dificuldades de implantação, isso sim, no desenvolvimento do nosso instrumental, na learning curve que se chama. Então, às vezes, os primeiros dilatadores para acertar, e daí a gente mandava o sujeito na fábrica, olha, se vira engenheiro, cara, eu quero um instrumental melhor, isso daqui está difícil. Nós estamos no 10º caso, ainda é uma técnica muito nova, muito nova. A mais alta você tem bem mais, né? A mais alta nós temos uma experiência já de 3 anos. Essa é uma experiência de 4 meses. Então, a experiência que estou trazendo aqui como inovação, a ideia é trazer técnicas aqui, novas. Eu só tenho a agradecer. Agora, quem vê isso daí acha fácil, né? Quem acha fácil realmente é porque não tem a mínima experiência, porque é uma técnica dessa, dá para se ver o grau de dificuldade, precisa de um treinamento grande. Exato. Você, com a experiência enorme que você tem, tá com 10 casos. É verdade. Mas sem complicação, né? Graças a Deus. Porque estudou muito no cadáver, estudou muito. Que nem quando eu faço artroscopia de quadril, o pessoal fala, é fácil, a curva de aprendizado é complicada. É interessantíssimo aí. Agora, fora a artrodese, não tem opção, né? É artrodese. Não, eu acho que a grande novidade... Paciente idoso... O paciente idoso tem que ser artrodese, ele não tem condição de fazer artroplastia, embora o resultado, a artroplastia, ou seja, a troca do disco por um disco novo, que é o grande sucesso da cirurgia de coluna, que nós já conversamos sobre isso, né? A gente faz isso em cervical e em lombar. Hoje em dia, com o sucesso, eles estão começando a ampliar as indicações. E eu diria que até ampliar perigosamente, buscando os limites, não é? Onde dá para chegar com essa técnica. E já tem colegas lá fora dizendo que já conseguem fazer no idoso, fazendo uma prévia injeção de cimento ósseo no corpo vertebral e em seguida, então, você implantaria o disco artificial. Difícil. É um pouco controversa essa ideia. Não dá para usar para tudo, não. Mas é isso aí. Pimenta, muito obrigado mais uma vez aqui. Você no Medicina de Ponta, sempre inovando, trazendo essas novidades. Parabenizá-lo aí, você será o presidente no Rio de Janeiro do próximo congresso da World Spine Society. Eu não sou o presidente do congresso, sou o presidente da sociedade. Da sociedade. Tá. Mas conseguimos trazer com muito orgulho o congresso aqui para o Brasil. Isso é um sinal de que o Brasil tem tecnologia, de que tem profissional capaz, de que o Brasil está sendo reconhecido lá fora. Pois é, você lá fora, os americanos vêm aqui pegou o Pimenta aqui para patentear
patentear essas técnicas e tudo, são patentes americanas na realidade. É verdade. Né? Pois é, porque o brasileiro, tem que sair para fora para reconhecimento. Mas é isso aí, aproveitar. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, viu? E é isso aí. Medicina de ponta.